Oi, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Elza, do quarto ano, e vamos falar um pouquinho de História e Geografia. Na nossa última atividade na plataforma, nós utilizamos o caderno Trilha de Aprendizagens para realizar algumas tarefas. E a proposta agora é fazermos uma revisão das atividades que foram realizadas e a correção, para que a gente possa avançar um pouquinho mais. As páginas que a gente utilizou da última atividade foram as páginas 108 até a 111. Então, nós vamos reler os textos e entender um pouco mais dos mapas que tem nestas páginas e as informações contidas nele, tá bom? Então, vamos lá. Atividade do Trilha de Aprendizagens, página 108. Atividade 1. O longo caminho dos alimentos. Vacas ordenhadas em 2016. Aqui a gente pode observar o mapa do Brasil e os seus estados que estão representados aqui pelas siglas, tá vendo? E nesse mapa do Brasil, o que a gente observa? Uma porção de vaquinhas desenhadas, né? Mas o que significa essas vaquinhas? Aqui do lado, nós temos uma legenda. Diz assim: principais regiões produtoras de leite. Então, eu tenho entre aspas, entre parênteses aqui, ó, 1.000 vacas ordenhadas. O que isso significa? Que cada vaquinha representada aqui, ó, vai multiplicar esse número aqui por 1.000. Então, aqui eu tenho uma crescente. Uma vaquinha menor representa de 50.000 a 100.000 vacas ordenhadas naquela região. Então, a gente pode observar aqui no mapa, ó, tem algumas regiões do Brasil que tem essa quantidade de vacas que são criadas e ordenhadas para a produção de leite. Então, a gente observa aqui, mais um pouco aqui, mas nem todos os lugares do Brasil têm essa quantidade de produção. Tem lugares que tem uma produção média. Então, essa produção média está sendo representada aqui pela vaquinha média. Então, multiplica esse valor aqui por 1.000. Então, ó, onde tem a vaquinha média, que a gente pode observar aqui, representa de 101.000 a 200.000 vaquinhas ordenhadas. Então, tem algumas regiões que a gente pode observar essa quantidade de vaquinhas representadas. E por último, a vaquinha um pouco maior, que ela representa de 201.000 a 254.000 vacas ordenhadas naquela região. Então, ó, por exemplo, eu tenho essa região aqui, ó, tem uma vaca grande, né? Uma alta produção. Aqui em Goiás tem essa alta produção também. Então, vocês observam que aqui no mapa do Brasil existe uma distribuição de produção de laticínios, ok? Então, vamos dar continuidade. Assim como o sorvete e vários alimentos considerados mais gostosos, outros alimentos são necessários e importantes para que as pessoas possam viver com saúde e numa situação de bem-estar. Ao longo do tempo, os alimentos fizeram mais do que simplesmente proporcionar sustento para os seres humanos. Eles agiram como um elemento importante para a transformação e a organização social. Isso ocorreu quando a agricultura e a criação de animais, que é a pecuária, tornou possível que vários povos se fixassem, tornando-se sedentários, ou seja, estabelecendo-se ou morando de forma mais permanente num determinado lugar, o que fez com que alguns povos não precisassem deslocar-se longas distâncias de um território para o outro em busca de alimentos.
Os alimentos são fundamentais e necessários para os seres humanos. Alguns deles existem há séculos ou milênios e foram plantados, selecionados em vários lugares do mundo. Como exemplo, temos a cevada, o trigo, o milhete e o arroz na Ásia. O milho, o amendoim, a batata, o maracujá, o abacate, o abacaxi, o tomate, o cacau e a mandioca nas Américas. A banana, a melancia, o tamarindo, a amarula e o café na África, entre tantos outros exemplos. Alimentos como os temperos ou as especiarias também tiveram sua origem em diferentes lugares e foram levados por viajantes através de continentes e também de um país para o outro. Em nossa cidade, São Paulo, nem sempre o alimento é produzido próximo do local de moradia de seus habitantes. Muitos dos alimentos consumidos em nossa cidade vêm de outras áreas de produção. Vamos praticar. Observe separadamente os mapas que apresentam as principais áreas agrícolas de produtos que são utilizados em nosso cotidiano. Então, aqui nós temos no Trilha alguns mapas e eles representam a agroindústria. Essa representação é uma informação tirada em 2016 pela fonte do IBGE. Então, nós temos aqui primeiro dois mapas. Este daqui representa a produção de cana-de-açúcar. Então, ó, a legenda diz assim: concentração da produção de cana-de-açúcar. Como a gente vai interpretar essa legenda? Essa legenda, ela também é uma crescente de cores aqui, ó. Uma cor mais clarinha, ela vai ficando um pouquinho mais forte e termina um verde mais forte. Então, ó, onde eu tenho o verde bem clarinho, ele representa uma baixa produção de cana-de-açúcar. Então, se a gente observar aqui no mapa do Brasil, ó, tem alguns lugares que não tem produção de cana-de-açúcar. Mas, por exemplo, aqui no Amazonas, eu vejo um verdinho bem clarinho numa região aqui. Então, isso representa que aqui tem uma baixa produção de cana-de-açúcar. E tem outros estados que não tem produção nenhuma. Com o verde mais ou menos, né, nem claro, nem escuro, um verde médio, eu posso observar aqui em alguns lugares essa produção média. Por exemplo, aqui, ó, na Bahia tem uma produção média, aqui em Minas Gerais tem uma produção média. Já o verde escuro, ele representa uma produção alta de cana-de-açúcar. E a gente pode ver esse verdinho mais forte aqui, ó, em Goiás, tá vendo? Consegue perceber? Aqui, São Paulo tem uma produção grande, tá bom? Então, do mesmo jeito, aqui é este mapa. O mapa que representa produtos de carne, ou seja, criação de gado, né? Então, ó, concentração de rebanho bovino. Do mesmo jeito do outro, aqui está representado, ó, um rosa mais clarinho representa a produção baixa, um rosa médio representa uma produção média e o rosa mais escuro uma produção alta. Este mapa aqui a gente consegue ter uma visualização melhor porque a produção é bem maior do que a cana de açúcar, tá vendo? Se a gente comparar um mapa com outro, a produção de carne, de criação do rebanho, né, bovino, ele é grande. Então, ó, aqui eu posso perceber grandes concentrações de criação de gado para o corte, né? Para depois ser vendida a carne distribuída por todo o país. Embaixo a gente observa mais alguns mapas com a mesma proposta, né? Então eu tenho aqui, ó,
celulose, papel e produtos de papel. Está representado aqui por este mapa, que é o mesmo mapa do Brasil. E aí tem as cores aqui, ó, produção baixa, produção média, produção alta. E a gente pode observar aqui, ó, quais os estados eu tenho produção de papel em escala baixa, média e alta. Aqui também a produção de laticínios, que reporta um pouquinho ao mapa, ao primeiro mapa que a gente viu lá, aquele que estava representado as vaquinhas, lembra? Ok, então, no mesmo sentido, a produção baixa, média e alta. E aqui, por último, está representada a produção da plantação de café e desse aqui de óleos vegetais. Então, acho que já deu para a gente entender mais ou menos como é a leitura desses mapas aqui, ok? Continuando. Considerando como exemplo a produção de cana-de-açúcar, escolha outros 4 produtos agrícolas. Em seguida, preencha o quadro identificando os estados com alta concentração no cultivo, bem como seus diversos usos industriais. Então, aqui é o quadro que o livro propõe e ele já preencheu aqui a primeira linha de exemplo. Então, ó, produto agrícola, ele deu de exemplo a cana-de-açúcar. Para que a cana-de-açúcar é produzida? Para quê? Como vai ser o uso desse produto? A gente usa cana-de-açúcar para consumo de açúcar, a produção do etanol, que vai virar o combustível, né, para os carros. E em quais estados tem uma alta concentração de cana-de-açúcar? Então, ó, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. De onde eles tiraram essa informação? Lá do mapa da produção, vou voltar aqui um pouquinho. A produção do o mapa que representa a produção de açúcar. Aqui, ó. Então, lembra, ó, baixa, média e alta. Então, quais estados aqui eu posso observar que tem uma alta concentração de produção de cana-de-açúcar? São esses estados aqui, ó. Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Esses estados têm uma alta concentração. Existe a produção em outros estados também, mas a pergunta é sobre a alta concentração. Então, a gente volta aqui na atividade. E aí ele escreveu exatamente os estados que estavam representados lá, ó, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então aqui eu tenho mais 4 linhas. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar, tem mais mapas aqui e você vai preencher. Então, ó, vamos fazer a primeira aqui. Primeira não, a segunda, né? Porque a primeira já é o exemplo, já está sendo feito. Ó, produtos agrícolas. Vamos pegar esse mapa aqui da produção de óleos vegetais, que ele tá mais fácil, mais pertinho. Ó, óleos vegetais. Então, você vai lá no quadro e preenche. Produtos agrícolas, óleos vegetais. Aí aqui, já que a gente está aqui no mapa, a gente vê ó, quais estados têm uma maior concentração da produção de óleos vegetais. Então, você observa aqui, ó. Ó, Mato Grosso tem uma alta concentração. Mas eu tenho outros estados também, ó. A Bahia tem uma parte, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai preencher. Ó, produtos agrícolas, óleos vegetais. Estados com alta concentração, você vai escrever os nomes dos estados aqui. E o uso do produto? Ah, mas o mapa não diz qual é o uso do produto, mas aí a gente pode pesquisar, né? Então, para que o óleo vegetal é produzido? Como que a gente utiliza no nosso dia a dia o óleo vegetal? Então, o óleo vegetal, ele é utilizado para produzir o óleo de cozinha, que a gente usa na nossa casa para fazer os nossos alimentos. O óleo vegetal, ele também é utilizado para a produção de cosméticos, cremes, né, óleos para passar no corpo. Os óleos vegetais também são utilizados para
produção de combustíveis e assim por diante. Então, vocês vão escolher os outros mapas e preencher aqui o produto agrícola, o uso do produto e quais os estados que têm uma alta concentração, ok? Agora aqui, para ajudar um pouquinho, para facilitar um pouco nosso estudo, observação. Para que você possa identificar o nome dos estados onde alguns alimentos são produzidos em grande escala, utilize o mapa político do Brasil como suporte. Como assim? Então, lembra que os mapas que estão representados lá, eu falei que os estados estavam apenas com as siglas? Pois bem, se a gente não souber todas as siglas dos mapas, a gente vem aqui no mapa político do Brasil e ver o que significa aquela sigla que estava representando lá. E assim a gente vai poder saber qual é a sigla que cada estado tem, né? E qual é a sigla que ele é representado. Agora então nós vamos fazer a correção da atividade da plataforma Classroom, que é a primeira atividade, o quiz. Leia o texto e as imagens do mapa das páginas 108 e 109 para responder as questões. Então, as páginas do Trilha de Aprendizagens, né? Página 108 é esta, do mapa que fala sobre as vacas ordenhadas. O texto é esse texto. E aí vamos às perguntas. Qual o assunto principal do texto? Então, de acordo com a explicação da revisão e a leitura que vocês fizeram, o assunto principal do texto é informar que no Brasil tem muitas vacas, informar as principais regiões produtoras de leite e informar a importância de cuidar dos animais. Então, rapidamente, embora o mapa apresente muitas vacas, o assunto principal não era esse. E também a importância de cuidar dos animais. É muito importante, é fundamental cuidar dos animais, mas o foco do texto era informar as principais regiões produtoras de leite. Então, a resposta certa é informar as principais regiões produtoras de leite. Pergunta 2. Agricultura é produção de tecidos? Em nenhum momento o texto nem o mapa falou alguma coisa sobre produção de tecidos. Plantação de alimentos? Criação de animais? Então, entre essas duas aqui, a agricultura é plantação de alimentos. Na verdade, a agricultura é muito mais que isso, né? A agricultura é o cultivo do solo, o preparo do solo para o plantio de alimentos, né? Para o consumo. Então, a resposta correta é plantação de alimentos. E pecuária? A pecuária, inclusive no texto, está até entre parênteses a explicação do que é pecuária, né? Então, plantação de alimentos como verduras e legumes. Essa alternativa a gente acabou de ver na pergunta anterior, né? Que plantação de alimentos como verduras e legumes é a agricultura. Criação de animais para o consumo, comércio de alimentos. Aqui o comércio de alimentos não entra, porque pecuária a gente está falando sobre criação, sobre produção. Então, a resposta correta é criação de animais para o consumo. Pergunta 4. De acordo com o texto, assinale se é falso ou verdadeiro afirmar que a agricultura e a pecuária foram fatores importantes para que as pessoas fixassem moradia em determinados lugares, não sendo mais necessário se deslocarem para conseguir alimentos. Então, é falso ou verdadeiro dizer que as pessoas, quando elas conseguiam desenvolver a agricultura e a pecuária, elas fixavam lugares ali? Sim, é verdadeiro. Por quê? Porque as pessoas, elas precisavam se alimentar. Então, quando elas encontravam uma região, um solo fértil, onde pudesse fazer a sua plantação, onde tinha água para regar a sua plantação, onde também essa plantação ia favorecer a criação dos animais, então eles fixavam moradia ali para fazer o cultivo desses alimentos. Então, a afirmativa é verdadeira.
5. De acordo com o mapa apresentado na página 108, que é aquele mapa que fala da produção de laticínios, onde tem as vaquinhas, quais estados aparecem com a maior concentração de produção de leite? Aqui, se a gente voltar lá no mapa um pouquinho, rapidamente vou voltar aqui no mapa. Ó, o que é a maior concentração? Onde tem um grande número. Então, se a gente observar neste mapa aqui, ó, tá bem claro. Onde tem a maior concentração de produção de laticínios? Nos estados de Goiás, a sigla de Goiás ficou apagadinha aqui por conta dos desenhos das vaquinhas, e Minas Gerais. Então, a gente volta lá nas perguntas, na última pergunta, 5, e vê se tem essa alternativa. Então, ó, a primeira alternativa, Amazonas e Pará, Cuiabá e São Paulo, e Goiás e Minas Gerais. Então, a alternativa correta é Goiás e Minas Gerais. E eu vou aproveitar que nós estamos aqui e dizer para vocês, sempre quando realizarem as atividades de quiz ou qualquer outra atividade que seja para você postar, não esqueça de clicar aqui, ó, em enviar, porque senão a atividade ela não vai voltar para o professor não vai conseguir corrigir nem verificar se você acertou ou não. Ok? Então, um grande beijo, um abraço, espero ter ajudado. Até a próxima.